Oi, olá, meu nome é Wagner Cipriano, eu estou aqui para apresentar agora a parte do código-fonte do trabalho da disciplina de Arquitetura de Aplicações Móveis do curso de Engenharia de Software, especialização em Engenharia de Software da PUC Minas, do professor Fernando Pereira. Bom, vou começar passando aqui um pouquinho o nosso README. Aqui tem algumas informações do projeto, os requisitos funcionais que foram apresentados no outro vídeo, os requisitos de projeto, que a gente vai falar um pouco aqui, algumas bibliotecas utilizadas, né? A questão da API que foi utilizada nesse projeto para a integração do nosso front e do nosso app, e aqui os vídeos, né? Então, aqui a gente tem o projeto, nessa pasta Assets aqui a gente tem, eu vou fechar aqui agora, nessa pasta Assets a gente tem aqui alguns ícones, né, que já foram todos personalizados aí de acordo com a temática aí da NBA, certo? Algumas imagens. Aqui nesse arquivo de banco de dados é apenas aquele arquivo que a gente usa para montar a API, é um JSON com os dados dos times, tá ok? Depois aqui a gente tem a pasta Node Modules, onde são instaladas as dependências que a gente tem aqui no nosso package.json, né? Então aqui a gente tem, já falando um pouquinho dele, os scripts, né, para inicializar para rodar aí as aplicações, né, inicializar as dependências, né, com os componentes que a gente está utilizando nesse projeto, as bibliotecas e as dependências de modo de desenvolvimento, certo? Entrando aqui na pasta source, a gente tem essa pasta types. Isso aqui é apenas para fazer a tipagem do arquivo WebP que está sendo utilizado aqui, esse arquivo que está sendo utilizado aqui na inicialização do nosso app, certo? Depois a gente tem aqui a pasta de componentes, então a gente tem um componente button aqui, a gente tem o arquivo tsx aqui com o código fonte React aqui desse componente do botão. A gente tem um outro componente que é o card, né, e aí ele está sendo estilizado aqui com esse arquivo styles.ts, né? Então aqui no card a gente tem onde são montados cada item da nossa listagem, certo? Com os dados dos times da NBA. Aqui no dialog a gente tem novamente um arquivo index.tsx com o código fonte do React. Para esse arquivo é responsável por mostrar aquele pop-up para o usuário cancelar ou confirmar a exclusão. Novamente aqui a estilização sendo feita utilizando o React Native aqui, o Style Sheet, né? A gente cria aqui e utiliza esses estilos dentro do nosso dialog aqui, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente vai usar um botão, a gente tem uma parte comum do botão, uma parte do botão de cancelar e do botão de confirmar, né? Um botão vermelho de uma ação mais crítica e uma ação mais simples que é ignorar. Então, aqui na hora que a gente vai estilizar os botões, a gente pode utilizar, né, mais de um estilo aqui passando uma lista, tá certo? Depois, próximo componente que a gente tem aqui é o input. Então, no input aqui a gente tem os componentes de entrada de texto ali da nossa aplicação, que recebem vários parâmetros aqui para poder ser utilizados em vários locais, né? Naquela tela inicial da pesquisa e no formulário onde a gente cadastra os dados do time. Então, esse componente é o responsável por montar os inputs na tela para inserção de dados. Depois aqui a gente termina a nossa pasta de componentes e aí a gente tem aqui o nosso controller. Então, no Team Controller aqui, o que a gente tem? A gente tem todos os métodos que fazem acesso à API. A gente tem aqui a URL daquela API que a gente mostrou no outro vídeo do Replit. Então não vou entrar novamente no detalhe, mas a gente tem aqui os métodos get, né, para listar todos os times, seja ordenado pelo ID ou pelo nome, dependendo se é uma busca ou não, é o mesmo método que é utilizado. Uma busca a partir do ID, quando eu entro numa tela de edição eu preciso pegar os dados de um time específico para mostrar na tela, então eu utilizo esse método get by ID. Eu tenho também aqui o método post para criar um time novo, né, quando o usuário cadastra um novo time. E eu tenho aqui o método put para poder alterar um registro que já existe.
e um método delete para poder deletar um time que já existe. É basicamente isso o nosso controller. O nosso model, então o controller ele faz todo o acesso à API, que é onde a gente vai estar fazendo a manutenção dos dados, né, desse cadastro. No model a gente tem aqui um modelo de um time lá na API, que é dessa forma, e a gente tem aqui a nossa classe, o nosso modelo de time aqui do nosso aplicativo. Então a gente tem inclusive uma função que faz esse de para, né? Ele tem a representação de um time que vem da forma que vem da API e da forma que a gente utiliza aqui no nosso modelo aqui no nosso aplicativo. A gente tem um constructor aqui, né, dessa classe, e esse método que pega, que cria uma representação própria de enviar para a API a partir do nosso model. Então é muito comum a gente fazer esse de para, né, para converter esses dados no formato que a API espera ou no formato que a nossa aplicação espera, certo? Então esse é o nosso model. A gente tem aqui o nosso router, que ele faz aqui a criação das rotas. Então a gente utiliza aquele Tab Navigator, aquele componente onde a gente tem o botão Home e o botão de cadastro, né? Então Home para listagem e o botão de cadastro onde a gente tem o formulário. Então esse router aqui é basicamente para ser feita essa navegação. Então a gente tem aqui as tabs de Home e de Time, que é onde é feito o cadastro e onde é feita a listagem. Depois, entrando na parte das telas, a gente tem aqui basicamente a tela de cadastro e a Home, né? Na tela Home a gente tem aqui as informações, aqui o método que vai carregar os dados da API. Então ele vai lá no nosso controller e faz um get para pegar os dados do time. Ele também pode ser feito a partir da busca, né? A gente faz isso antes de renderizar a tela aqui para poder já mostrar a tela com os dados dos times. A gente tem aqui a função para poder carregar montar um time, que é um card, né? Cada registro. E aqui a gente tem o retorno da nossa view completa, que vai ter uma imagem, né, de topo com um campo de pesquisa. Depois vai ter uma lista com os dados dos times que estão cadastrados e a tab lá embaixo, que são os botões de navegação para a listagem e para o cadastro. Novamente, essa estilização é feita utilizando esse arquivo styles, que utiliza o stylesheet aqui, né, do React Native, todos padronizados dessa forma. Depois da Home a gente tem aqui a tela de cadastro de times, que aí já é a tela maior. A gente tem aqui a parte da validação com o YUP, né, a validação dos campos. Passar rapidamente aqui para não ficar muito grande o vídeo. A gente tem aqui a parte aqui do nosso use form, né, que usa o resolver do YUP para fazer a validação do form, nossas constantes. A gente tem aqui a parte do load, que é feita dependendo se está sendo feita uma edição ou um cadastro, né? Se está sendo feita uma edição, a gente precisa carregar os dados do time antes de mostrar na tela. Caso contrário, a gente precisa limpar o formulário, carregar esse formulário vazio, né? E aí a gente tem aqui as funções. Essa função é de cadastro, ela vai basicamente chamar o controller, que vai fazer a chamada da API, né, vai receber o retorno do formulário, vai fazer a chamada no controller passando esses dados, e o controller faz a chamada da API. E aqui a gente tem apenas informações de feedback para o usuário, né, mostrando a mensagem e resetando aqui os campos do formulário e já redirecionando para a tela de listagem. Aí, de forma similar, a gente tem aqui a função para edição, né? Também mesma coisa, eu chamo lá no controller, ele que faz tudo, e aqui eu faço só as informações de atualização da tela e feedback para o usuário. Delete, né, o delete aqui, depois que o usuário confirmou no pop-up que quer fazer a exclusão do item, a gente chama lá novamente o controller, a função delete, e faz as atualizações de feedback, atualizações de tela aqui para o usuário. No search a gente tem a função que vai buscar os dados de um time a partir do ID, né, o handler search. Quando o usuário clica em editar um time,
a gente faz essa busca dos dados, e aqui a função que vai alimentar cada um desses campos no formulário para o usuário já ver os dados preenchidos com o que tinha sido cadastrado anteriormente. E aqui embaixo a gente renderiza a tela, né? Dependendo se está carregando, mostra o load, caso contrário a gente mostra o nosso formulário aqui com todos os campos, né? O nome do time, o nome completo do time, a abreviação, a cidade, a conferência e a divisão daquele time. E por último, os botões são montados aqui de acordo se ele está editando ou não, né? Se ele está editando, a gente vai ter o botão de alterar e o botão de excluir, e se ele está cadastrando, a gente vai ter o botão de cadastrar e cancelar. E aqui embaixo a gente tem o modal, onde ele pode informar, quando ele clica em deletar, ele pode confirmar ou não a exclusão. Ok? A gente finaliza aqui nossas telas na nossa pasta Screens. A gente tem aqui o arquivo git ignore, que é padrão, o app.json aqui com as configurações do nosso aplicativo, e o readme que eu já mostrei, e outros arquivos de configuração aqui, e o package.json que eu também já mostrei. Então, muito obrigado aí pela paciência e até mais.